Luiz Carlos de Castro Filho. Luiz Camargo Cler. Luiz Hamilton Guedes. Manuel Aparecido da Cruz. Manuel Firmino de Góes. Marcos Constantino. Marcos José Conceição. Maria Aparecida Ferreira. Maria do Carmo Burg. Marli F. V. Demétrio. Mauri de Oliveira Padilha. Maurício Ribas. Michele de Macedo Moraes. Miguel Adão dos Santos. Neuza do R.C. da Silva.
Osmael de Souza. Osmar Soares da Silva. Santiago Lopes. Sinclair Koteski. Valdeir Marino de Oliveira. Valdevino T. de Andrade. Walter Rodrigues. Walter Rodrigues Barbosa. Vilmar Manuel Tomás. Wilson Wisniewski. Valmir Alves. Valmir Sampaio Chagas. Williams Jonas Maciel. E Zaqueu Batista de Matos.
Excelentíssimo Senhor, Pastor José Pimentel de Carvalho, presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, Excelentíssimo Senhor Pastor Wagner dos Santos Tadeu Gabi, vice-presidente desta instituição, Pastor Carlos Eduardo, superintendente de Educação Cristã, Pastor Manuel Marques, coordenador desta EBO, em nome de quem saúdo a mesa e também a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Especialmente, claro, os formandos, não é? Que eu quero também parabenizar por esta grande vitória alcançada, esta formação, e que, mais importante do que este certificado que tem recebido, que, claro, é muito importante, é todo o conhecimento que puderam receber ao longo desses anos. E eu quero, neste momento, convidar a todos a que abramos as nossas Bíblias. Nós vamos ler, meus amados irmãos e amigos, a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus porque hoje, nesta noite, nós estamos glorificando a Deus neste culto de formatura por esta 46ª EBO, que é, como todos sabem, Escola Bíblica de Obreiros, ou Escola Bíblica para Obreiros. E a mensagem que eu quero aqui nesta noite apresentar, segundo a graça de Deus que me é concedida nesta noite, é uma mensagem voltada para os obreiros. Aqui estão os obreiros que estão se formando, aqui também na mesa estão obreiros do Senhor, e eu também me dirijo a todos aqui como obreiros do Senhor. É bem verdade que pode haver entre nós uma pessoa que adentrou neste recinto, que ainda não segue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas eu também peço a você, meu prezado amigo, que preste bastante atenção nesta rápida mensagem, porque por meio desta pregação, por meio desta palavra, Deus tem algo para o teu coração. Esteja atento, abra o teu coração e ouça atentamente a palavra do Senhor. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, neste texto sagrado, pelo menos 4 verdades importantes para nós que somos obreiros. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, primeiro diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Veja, procura apresentar-te a Deus. Procurar aqui no caso significa esforçar-se ao máximo. E eu tenho certeza que todos estes formandos, ao longo destes anos, têm feito isto, esforçado-se, vem ele se esforçando ao máximo para apresentar-se a quem? Veja que a Bíblia é clara, não devemos nos apresentar aos homens. Muitos, lamentavelmente, apresentam-se a homens, mas a palavra de Deus diz que devemos nos apresentar a Deus. Segundo, eles não se apresentaram a si mesmos. Lamentavelmente também existem aqueles que se apresentam a si mesmos. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele referiu-se àqueles que
louvam-se a si mesmos, aqueles que se comparam consigo, como se estivesse olhando para o espelho e dizendo: espelho, espelho meu, será que existe alguém mais importante do que eu? Mas, meus amados irmãos, segundo a Bíblia, nós devemos nos apresentar a Deus. E como devemos nos apresentar a Deus? A palavra de Deus diz que devemos nos apresentar a Deus sedentos. O salmista disse: a minha alma tem sede de Deus, quando me apresentarei ao Senhor? Veja, devemos nos apresentar a Deus sedentos. A Bíblia também diz que devemos nos apresentar a Deus com sacrifício. O nosso culto racional a Deus, como disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Devemos nos apresentar com sacrifício. A Bíblia também diz que devemos nos apresentar com canto. Diz lá o Salmo 100, apresentai-vos a Ele quem? Deus, com canto, isto é, com cântico, adorando a Deus através do cântico, através da música, mas não somente movendo os lábios, mas principalmente com o coração, porque o cântico que Deus recebe é o cântico que provém do coração. Como disse o salmista no Salmo 57, versículo 7, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Portanto, devemos nos apresentar a Deus, veja, sedentos, devemos nos apresentar a Deus com sacrifício, devemos nos apresentar a Deus com canto, mas devemos nos apresentar a Deus aprovados. Veja, procura apresentar-te a Deus aprovado. Glória a Deus. É como se Deus desse uma nota para a nossa apresentação. Glória a Deus. E aqueles que talvez alcancem uma nota satisfatória, mas talvez aqueles que alcancem uma nota satisfatória, mas que, como se diz aí na linguagem de uma instituição de educação, a pessoa passou raspando, tirou talvez nota 5, passou raspando. E talvez existem aqueles que lamentavelmente estejam sendo reprovados. Deus, quando criou e formou todas as coisas, cada dia que Ele criava alguma coisa e formava, Ele submetia ao seu padrão de qualidade. E a Bíblia, por 7 vezes, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia registra a seguinte expressão: viu Deus que era bom, ou seja, Deus aprovou. E que nessa noite Deus possa aprovar a minha e a sua vida, que Deus possa olhar para mim e para você e dizer: está bom, está ótimo, está muito bom, você foi aprovado, você foi provado e obteve a nota satisfatória. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Mas veja rapidamente a segunda verdade contida neste texto sagrado. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, e esta aprovação é a segunda verdade que eu quero mencionar. Esta aprovação vem de Deus. A aprovação não vem dos homens que estão, dos amigos que estão à nossa volta. A aprovação não vem do nosso próprio coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A nossa aprovação não vem também baseada no que nós fomos no passado. A nossa aprovação também não vem baseada na comparação que fazemos com os outros. Jesus, certa vez, até contou uma parábola, a parábola de 2 homens que foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, ele orava consigo dizendo: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros e injustos. Não sou nem como esse publicano que está aqui ao meu lado.
Eu, Senhor, jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu. Mas o publicano, disse Jesus, não tendo coragem de olhar para os céus, ele batia no seu peito em forma de humilhação e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus concluiu a parábola dizendo que o publicano foi para sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Portanto, procura apresentar-te a Deus aprovado. É Deus, meus amados irmãos, quem dá testemunho de nós. Quando Jesus andou na terra, diziam as mais diversas coisas acerca dele. Uns diziam: este homem é comilão, este homem é beberrão, este homem come com publicanos e pecadores. E outros mais ousados até diziam: este homem expulsa demônios por Beelzebu. Mas enquanto uns diziam uma coisa e outros diziam outra, lá do céu uma voz ecoava, e era a voz de Deus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. É Deus quem deve dar testemunho de nós. Glória a Deus. Lembra de Jó, irmão? Satanás, diz a Bíblia, que ele tinha lá um relativo acesso à presença de Deus. E quando os filhos de Deus, isto é, os anjos, foram se apresentar a Deus, Satanás estava no meio deles. Mas antes que Satanás falasse alguma coisa, querendo acusar a Jó, um homem de Deus, o próprio Deus se adiantou e disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Aleluia. Veja que o próprio Deus deu